né? Já saíram com as crianças, então. Estamos falando nessa série sobre crescimento espiritual. Estamos falando sobre maturidade e hoje quero falar sobre quando deve começar o nosso crescimento espiritual. Robert Fulghum. Na verdade, eu acho que eu preguei isso aqui o ano passado, então me desculpe, mas mudei algumas coisas, eu acho que vai ter alguma coisa mesmo. E quem lembra, né? Vocês não lembram das minhas pregações, não? Então, talvez pregando 2 vezes, vocês vão lembrar melhor, né? Então, Robert Fulghum. Vocês não conhecem ele era, não sei se ele ainda é, um pastor de uma denominação lá nos Estados Unidos. E ele escreveu um livro que se tornou muito popular em 1986, alguns de vocês não eram nem nascidos, né? E vendeu muitos livros mesmo. O título do livro foi All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten. Todo mundo entendeu? Tudo, eu vou traduzir, tá bom? Não pode falar em língua sem ter tradutor presente, né? Então, tudo o que eu realmente preciso saber, eu aprendi no jardim da infância. O título do livro. Tudo o que ele precisava aprender, ele disse que aprendeu no jardim da infância. O livro fala, entre outras coisas, obviamente eu não vou pregar o livro dele hoje, mas o livro fala, eu aprendi a compartilhar os brinquedos com meus coleguinhas. Eu aprendi a ser gentil e bondoso com os outros. Eu aprendi a não brigar. Eu aprendi que quando terminava de brincar, precisava arrumar e guardar os brinquedos no seu devido lugar. Eu aprendi a viver uma vida equilibrada. Eu aprendi a trabalhar, a me divertir, a estudar e a aprender. Como é que vamos mudar a imaturidade da igreja? Onde vamos começar? Bem, um lugar seria na escola dominical. Então, é mais ou menos brincadeira, mas também não é. Eu gostei, e eu estou dizendo hoje de manhã, eu disse para Davi que hoje é o dia da professora da escola dominical. Bem, não é um dia nacional, não é um dia internacional, mas eu creio que aqui, e com essa homenagem que eu estou fazendo para as professoras da escola dominical, que aqui é. Aqui eu você. Ok? Então, veja. Eu só mudaria o que ele falava no livro dele. Eu diria o seguinte. Tudo o que eu realmente precisava saber, eu aprendi na escola dominical. Na escola dominical. Estas queridas irmãs, e também tinha irmãos. Irmãos podem também ensinar. Estou falando professoras hoje, porque eu não vejo os irmãos aqui dessa congregação. Na escola dominical sim, mas na escola dominical das crianças eu estou falando, ok? Então, mas pode ter irmãos também. Na minha época lá na igreja, tinha alguns. Principalmente quando chegava na idade de adolescentes, né? Mas claro, meus pais eram cristãos e me ensinaram bastante em casa também. E isso é muito importante para vocês, pais. Temos que ensinar as nossas crianças em casa. Como eu já disse, brincando, mas não é brincadeira também, que eu comecei a frequentar a igreja 9 meses antes de nascer, isso é verdade. Isso é verdade, na barriga da minha mãe. Então, eu cresci na escola dominical e era muito importante para mim. Eu posso falar nomes que não significam nada para você, mas eu posso falar sobre Sister Tobit, eu posso falar sobre Brother Philpott, eu posso falar sobre Brother Hayes, e esses nomes
não querem dizer nada para vocês, mas querem dizer muitas coisas para mim. Nós somos uma família, né, espiritual. Para mim, estas irmãs e irmãos naquela época são meus pais, né, minhas mães e meus pais. E eu lembrei uma passagem que eu adicionei. Essa mensagem, mesmo que eu preguei o ano passado, essa mensagem está em evolução, né? Está evoluindo, porque eu pensei em alguma coisa hoje de manhã que eu gostaria de acrescentar aqui e compartilhar com vocês, de Marcos 10. Em Marcos 10, Jesus falou o seguinte, ele disse, a partir do versículo 28, então Pedro começou a dizer, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Marcos 10, e 28. E 29 ele disse, tornou Jesus, em verdade, vos digo, tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o centuplo de casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Eu recebi toda a minha vida muitas mães e muitos pais. Eu dou graças a Deus pelos meus pais biológicos que me criou também no caminho do Senhor, mas também estou aqui hoje dizendo para vocês que eu dou graças a Deus pelos muitos pais e mães espirituais também que eu recebi nessa vida cristã. Eu sei que seria melhor a gente dizer, tem que ensinar os seus filhos em casa. Estamos dizendo isso também, porque é a verdade. Eu comecei a assumir responsabilidades, né, nesta vida, com meus pais em casa. Mas eu tinha pais que entenderam que era bom para o meu amadurecimento não simplesmente ser consumidor das coisas, mas contribuir também. Contribuir como? Contribuir limpando e arrumando o meu quarto. Eu vou dizer que Cat está nos Estados Unidos e eu estou vivendo essa aprendizagem em casa agora, né? Bem, se você pudesse ter visto a minha casa ontem, você não ia acreditar que eu estava morando nessa casa. Mas hoje de manhã é diferente, né? Hoje de manhã eu levantei, eu limpei, eu não lavei os pratos. Obrigado, irmão. Mas lavando os pratos, né? Eu lavava bastante na minha casa, guardando meus brinquedos, fazendo as minhas tarefas de casa, desligando a televisão também, que era difícil para os meus pais, como hoje. E sim, tinha televisão na minha infância. Eu não sou tão velho, não. Era preto e branco, mas... Né? Dizer senhor e senhora quando fala com alguém mais velho, eu aprendi isso com meus pais. Dizer por favor e obrigado. E fazendo as tarefas da escola dominical. Sim, tinha tarefas na escola dominical que a gente levava para casa e a gente tinha que fazer antes de chegar na escola dominical no domingo depois. Nem todos têm pais como meus e nem todos vão ser pais como meus. Portanto, o impacto que uma boa escola dominical pode ter nas crianças e na juventude da igreja é incrível. É incrível. Eu sei, porque eu sei o impacto na minha própria vida. Na escola dominical, eu aprendi sobre a criação.
Na escola dominical eu aprendi que Deus criou todas as coisas. Na escola dominical eu aprendi sobre o pecado. Na escola dominical eu aprendi sobre o primeiro pecado. Eu aprendi sobre Adão e Eva. Eu aprendi sobre Noé e como Deus pune os pecadores rebeldes, mas Ele salva aqueles obedientes. Eu aprendi sobre Sansão, os acertos e os erros dele. Eu aprendi sobre Abraão. Eu aprendi sobre Israel. Eu aprendi sobre os filhos de Israel. Eu aprendi sobre Moisés, a criação dele, ele sendo colocado lá no rio Nilo. Gente, aprende tantas coisas na escola dominical. Eu aprendi sobre Davi e Golias. Eu aprendi sobre o rei Davi e o seu pecado. E sua restauração também. Aprendi sobre Daniel e a cova dos leões. Não você, não, outro Daniel. Eu aprendi sobre Jonas, um grande peixe que não pode esconder ou fugir de Deus. Eu aprendi. Aprendi sobre Jesus. Aprendi a amar. Aprendi a perdoar. Aprendi a compartilhar. Aprendi a dar, ajudar e servir. Tudo isso na escola dominical. Aprendi sobre o nascimento de Jesus. Aprendi sobre os seus ensinamentos, suas parábolas. O semeador na escola dominical. A palavra de Deus plantada no coração. Aprendi sobre o bom samaritano. Aprendi quem é o meu próximo. Aprendi sobre a mulher samaritana. Aprendi sobre a morte de Jesus pelos meus pecados, para me salvar, e das consequências dos meus pecados eu aprendi. Aprendi sobre o discipulado. Aprendi o nome dos livros do Novo Testamento. Eu aprendi. Como é que eu aprendi? Eu aprendi cantando. Matthew, Mark, Luke and John. Acts and the letter to the Romans. 1st and 2nd Corinthians. Galatians and Ephesians. Philippians, Colossians. 1st and 2nd Thessalonians. 1st and 2nd Timothy. Titus and Philemon. Hebrews, James. 1st and 2nd Peter. 1st and 2nd and 3rd John. Jude and Revelation. Aprendi na escola dominical. Aprendi sobre o sangue de Jesus Cristo. Aprendi sobre o seu sacrifício. Aprendi o nome dos apóstolos. Não vou cantar. Eu não lembro dessa. Podia recitar todos os nomes deles. Aprendi que Pedro negou Jesus 3 vezes. Aprendi na escola dominical. Aprendi que Judas o traiu por 30 moedas de prata. Aprendi que tem que negar a si mesmo para ser discípulo de Jesus. Como adolescente, eu aprendi what would Jesus do? O que Jesus faria? A gente até fazia aquelas pulseiras e usava, e tinha WWJD. What would Jesus do? O que Jesus faria? Aprendi que tem que ter fé em Jesus. Aprendi que tenho que me arrepender dos meus pecados e aprendi o que significa arrepender. Aprendi sobre Zaqueu, aquele baixinho, em Lucas 19. Um corinho de criança que posso ainda cantar, que não consigo tirar, nem quero tirar do meu coração.
mas não consigo tirar da minha cabeça. Zacchaeus was a wee little man, and a wee little man was he. He climbed up in the sycamore tree, the Savior for to see. And when the Savior came along, he looked up in the tree, and he said, Zacchaeus, come down, for I'm going to your house today. For I'm going to your house today. Escola Dominical. Eu aprendi o plano de salvação. Eu aprendi sobre o eunuco. Eu aprendi sobre o batismo. Eu vi em Atos 8 ele pedindo para ser batizado. Eu aprendi sobre o carcereiro em Atos 16. E como à meia-noite ele também foi batizado. Eu aprendi que ser cristão é assumir responsabilidades e ser comprometido com Jesus. Eu aprendi a dirigir cânticos naquela pequena congregação. A verdade, naquela pequena congregação do campo, entre duas cidades grandes, Winchester, que tinha naquela época 5.000 habitantes, grande cidade, e Tullahoma, que talvez tinha uns 10.000 habitantes, e nós frequentamos uma congregação que ficava no meio, né, dessas duas grandes cidades. Uma congregação de entre 50 e 100, não muito diferente do que a nossa congregação aqui hoje. E eles deram espaço para as crianças, os adolescentes, chegarem na frente e dirigir cântico. E eu dirigi cântico. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Será que a gente não deve deixar os jovens dirigir um cântico aqui na frente de vez em quando? Será que a gente não deve deixar um jovem chegar aqui e citar alguns versículos que aprendeu na escola dominical? Eles dizem, as estatísticas lá nos Estados Unidos, que a grande maioria dos pregadores nas igrejas de Cristo hoje foram criados não nas grandes igrejas de Cristo, foram criados nas pequenas igrejas de Cristo. E por quê? Porque as pequenas deixavam espaço para as crianças exercerem o que eles estavam aprendendo com Jesus. Eu cheguei a cantar alguns cânticos um pouco mais adultos, né? Como Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Aprendi a decorar e citar versículos. E às vezes, como eu disse, para a igreja toda, eu lembro uma vez decorando as bem-aventuranças em Mateus 5. Eu lembro muito bem, graças a Deus pelo meu pai, porque eu era ruim para decorar coisas. Ele sentava lá na segunda fileira e eu estava lá nervoso na frente. E eu comecei a esquecer, né? Eu pausava ali. Blessed are the poor in spirit. Aí eu pegava naquele gancho e eu citava mais alguma coisa, né? Blessed are the hungry and thirsty, for they shall be filled. Aí então as bem-aventuranças e outros versículos, né?
Eu aprendi sobre a benevolência. Eu aprendi a amar o próximo. Tudo que eu realmente precisava saber, eu aprendi na escola dominical. Sim, no meu caso, eu fui duplamente abençoado, pois com pais cristãos eu também aprendi em casa e foi só reforçado então na escola dominical, mas foi muito importante. Aqui nós temos um problema. Queremos que os pais agem, às vezes, como pessoas que já passaram décadas no cristianismo e que eles dão o mesmo valor que nós temos ao ensino dos filhos em casa. Mas muitos nem têm estes mesmos princípios que nós temos, irmãos. E como vamos ajudar eles? Como é que vamos mudar a maturidade da igreja? Onde vamos começar? Bem, um lugar seria a escola dominical. Já começamos, né? Sei que é uma ideia de longo prazo também, mas creio que vai funcionar, pois eu já vi funcionar na minha vida e na vida de outras pessoas que cresceram na escola dominical. Efésios 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ensina a criança o caminho, disse o sábio em Provérbios 22:6. Ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu dou graças a Deus pelos meus professores da escola dominical. E eu quero agradecer às irmãs que ensinam as nossas crianças daqui da nossa família espiritual aqui em Boa Viagem. E pais, eu recomendo que vocês tragam seus filhos aqui todo domingo. Eu recomendo também que vocês dêem um abraço nas professoras da escola dominical e agradecer elas pelo serviço que eles estão fazendo para suas crianças e as crianças desta congregação. Amém.